oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado. Perguntas e respostas. Convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Obrigado, boa noite. Isso, boa noite. Então, vamos lá. Feminino, 54 anos, casada pela segunda vez. Tenho um filho de 24 anos, do meu primeiro casamento, que foi diagnosticado recentemente com esquizofrenia. Em minha família, conheci 2 tios com essa doença. Eu gostaria de perguntar por que certas doenças, como a esquizofrenia, se repetem de geração em geração, e como posso ajudar meu filho, que insistiu em fumar maconha desde os 16 anos. Eu não consigo visualizar a imagem verdadeira dele e nem a inexistência da doença. Então, vamos por parte, né? Aqui, por que certas doenças como a esquizofrenia se repetem de geração em geração? Uma das causas é aquilo que está na Sutra Sagrada, capítulo Espírito. Espíritos que não têm coração e sofrem de doenças cardíacas. Então, lá no mundo espiritual, quando deixa o corpo carnal, ele morre, vai para o mundo espiritual. Se ele mantiver esse pensamento de que ele está doente, e vai continuar doente lá no mundo espiritual. Então, quando se fala em mundo fenomênico, não é somente aqui na Terra que é o mundo fenomênico. O mundo espiritual também é fenomênico, porque o espírito que acredita que está doente, lá no mundo espiritual, ele vai continuar doente, até que alguém possa esclarecer a verdade para que ele possa se libertar do problema. E a verdade que liberta está na Sutra Sagrada em linguagem atual. Esta é a grande missão da Seichonoye. Por isso que o mestre diz, se a Seichonoye fosse mais um ensinamento, não teria necessidade de ter vindo. Mas com o decorrer do tempo, não é somente Brasil, todos os países do mundo, a linguagem do povo vai sofrendo transformações, sofrem transformações. Na Alemanha também. Tinha um pretor que era filho de alemão, ele disse, a Alemanha hoje, se fala o alemão diferente de antes da guerra. No Japão também. No Japão também, muitos ideogramas deixaram de ser usados para ficarem usando palavras inglesadas, né? Então, ao invés de falar caderno, que era na linguagem do japonês clássico antigo, era chomen, se fala noto, né? Sanitário, que falava benjo, é toire. Então, está tudo inglesando. Por isso que eles usam muito dentro dos alfabetos japonês, o katakana, que é bem simples, né? O ideograma não, ele é chamado kanji. Então, nesse caso, surgiu a Seichonoye para explicar a verdade. Agora, no caso você que fez a pergunta, se vocês tivessem lido a oração, a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, para todas as pessoas que morreram de esquizofrenia, eles teriam se curado do mundo espiritual, consequentemente, alguns descendentes não teriam sofrido essa influência. Mas aí tem outro detalhe. Esse fato de espíritos que morreram com esquizofrenia e continuam no mundo espiritual e acabam influenciando alguém dessa ilusão, isso é influência espiritual. Mas esquizofrenia, ela não se manifesta somente do lado espiritual, também do lado psicossomático.
Dr. Kolbe, ele é médico no livro dele, ou é do livro do Dr. Kolbe, ou do Dr. Kaplan e Sadok, dois médicos psiquiatras, psicanalistas. Eles mencionaram, não lembro qual livro que está isso, eles mencionaram que consultaram vários autores que são especialistas no assunto da esquizofrenia, e 3 deles falaram praticamente a mesma coisa. Então, uma das situações, quando a criança, ainda bebê, ainda pequenininha, ou criança, 1 ano, 2 anos, ela presencia uma situação em que ela fica dividida, não sabendo para que lado ela vai ficar, pode dar esquizofrenia. Isso dá para subentender que a criança, vendo os pais em desarmonia, ele não sabe se fica ao lado da mãe ou se fica para o lado do pai. Mas a consequência é o atrito do casal, esse atrito do casal. E como prova disso, o mestre cita um caso, lá que eu já mencionei aqui, de uma menina que sofreu de esquizofrenia, e o pai começou a seguir a Seichoné, começou a frequentar a Seichoné e praticar a Seichoné. E a filha foi melhorando. Aí ele mandou uma carta para a ex-esposa, que morava em outra província, para que ela também participasse da Seichoné, onde ela estava morando. E ela começou a participar, e o marido do lado de cá participando também. Isso no Japão, estou falando de cá, mas é Japão lá, viu? Aí a menina ficou totalmente curada. Mas os dois, tanto ele como ela, foram se afastando da Seichoné, e como ainda havia no inconsciente deles aquele sentimento de desarmonia, a menina voltou a ter problemas de convulsões. Mas, no caso, isso fez com que depois ela ficou restaurada, curada, quando o marido voltou a praticar e mandou a carta novamente para a esposa. Então, no caso da esquizofrenia, também, isso é o lado psicossomático dos atritos que ocorrem. E uma das pessoas que conversei em Biúna, o filho tinha esquizofrenia, e eu falei, desarmonia entre os antepassados deve ter acontecido. Só que eles continuam brigando ainda no mundo espiritual. E realmente isso aconteceu. Então ela não somente leu a Sutra Sagrado Chuva de Néctar da Verdade, como também a revelação divina da grande harmonia para os antepassados. Esse é o motivo porque é importante ler também a revelação divina da grande harmonia, porque se eles continuam em desarmonia lá no mundo espiritual, um não perdoa o outro, essa vibração negativa, esse choque de emoções negativas continua refletindo. É igual nuvens de carga positivas que se chocam com nuvens de carga negativa. Positiva ou negativa, dá um encontro, cai o raio, o relâmpago, né? E isso atinge o filho. Então, esse é um detalhe. Agora, outro fato aqui. Essa, no caso da esquizofrenia, e se manifestou também, no caso no filho, né, pelo visto, que o seu primeiro casamento foi de muito choque, muito atrito também. Então, existe o lado psicossomático e também o lado espiritual. Então, o que você tem que fazer? Você tem que partir para perdoar do fundo do coração e se sentir perdoada pelo seu ex-marido, do primeiro casamento, ok? E não é meia dúzia de vezes, não. Tem muita gente que tem preguiça de pôr em prática. Aquilo que Chico Xavier disse. Tem muitas pessoas que só esperam o milagre do céu, mas ela, por si só, ela não faz nada, não quer praticar, não quer fazer as suas orações, não quer fazer aquilo que compete ela fazer. Né? Então, é o comodismo que atrapalha, é o comodismo que faz com que as pessoas continuem sofrendo por ter preguiça de ler a Sutra, por ter preguiça de praticar. Então, isso, na verdade, no inconsciente, pelo que Karl Menninger explica, é a pessoa buscar um sofrimento masoquista. Ela sabe que se praticar vai ficar curada, mas no inconsciente, como ela quer continuar sofrendo, pela consciência do pecado, de um sentimento de autopunição, então não pratica para sofrer mais. E outro detalhe, você disse que ele insistiu em fumar maconha. Não é que ele insistiu em fumar maconha, é que você acredita que o seu filho tem vício. Você acredita que ele é viciado, mas Deus não criou viciado. Deus criou todos a sua imagem e semelhança de Deus, né? E semelhança dele. Então, se você parar de pensar que ele é viciado para pensar que é filho de Deus, a situação muda. Então, ouça o CD depois da oração, ou
leia o livro, o quarto livro meu, Oração Tem Força, Oração Tem Poder, do primeiro capítulo. Repita 5.000 vezes, no mínimo 5.000 vezes por dia, pensando no seu filho, pensando que ele está na sua frente, pensando que você está conversando com ele, diga: você é filho de Deus amável e harmonioso, você é filho de Deus amável e harmonioso. De tanto repetir, água mole, pedra dura, tanto bate até que molha. Aí você vai começar a acreditar que ele é filho de Deus, e consequentemente ele vai deixar o vício, ok? E não deixe de ler a Suta para os antepassados, todos os dias, e uma especial para aqueles que morreram de esquizofrenia, okay? Para que possa salvá-los também, senão vai continuar. E para o seu filho, outra recomendação é ler o livro Educação do Renascimento. Você leia para fazer uma autorregestação, e isso tudo fará com que a situação comece a mudar. Por quê? Porque eu estou falando da autorregestação, que normalmente, a maioria das vezes, quando o filho é viciado, se envolve com drogas, não quer trabalhar, não tem iniciativa, troca a noite pelo dia, gosta de comer muito coisas doces, é porque existe um aborto, ou então porque ele foi rejeitado quando a mãe soube que estava grávida. Então, para poder corrigir aquele sentimento que teve, aquele pensamento que teve, mas eu não queria ficar grávida dele, ou seja, é rejeição. Você tem que corrigir isso através da autorregestação e praticar a oração do perdão para o filho. Não é no sentido de perdoar o filho, mas no sentido de se sentir perdoada pelo pensamento que você teve, perdoada pelo filho. Ok? Próxima pergunta. Feminino, 65 anos, divorciada. Estou com tendinite, bursite e o nervo de meu braço esquerdo com rompimento. Sinto muita dor. Estou fazendo tratamento, mas não vejo melhora. Pode me ajudar? Muito obrigado. Claro, mas você tem que se ajudar também. Deus ajuda quem se ajuda. Então, quem se ajuda é de pôr em prática aquilo que eu vou dizer. Mas não é 2 dias não, viu? Tem que ser persistente e tem que ser perseverante. Então, vamos por parte. Mude o seu modus vivendi. Você tem que mudar o modo de você viver no dia a dia. Você passou por muito nervosismo, muita ansiedade, irritação, que lhe causou a inflamação no corpo com a tendinite, que é uma inflamação. E a tendinite, por quê? Isso aconteceu aqui no Departamento de Missão Sagrada. Algumas pessoas constantemente tinham tendinite, mas outras pessoas que faziam o mesmo serviço de digitação não tinham tendinite. Por que? Então não é porque está digitando que dá tendinite, porque se fosse assim, todos teriam o mesmo problema, mas somente 2 ou 3 pessoas tinham tendinite e os demais não. Então por que isso acontece? Exatamente pelo estado mental de quem está trabalhando. Então, quando a pessoa trabalha com aquele sentimento de insatisfação, de bronca, de reclamação, de tolerância, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, tem que ganhar meu salário. Esse é um grande erro, que as pessoas só pensam em trabalhar pelo salário, e não trabalhar por amor ao trabalho. Aí que está a diferença, porque muitas pessoas perdem o emprego. Elas não se dedicam ao trabalho por amor, e tudo que você fizer com amor e com gratidão, sempre vai produzir bons frutos. Quando a pessoa faz somente pensando no dinheiro, ele passa a ser escravo do dinheiro. Então, ele acorda segunda-feira e já vem aquela reclamação: mas tem que trabalhar, por que eu não ganho na Mega Sena? Porque você ganha na Mega Sena, você vai ser mais preguiçoso do que antes, concorda? Não é verdade? E tem muita gente que ganhou, passado algum tempo, ficaram mais pobres do que antes. Queimaram, gastaram tudo e ficaram mais pobres. Por quê? O mestre explica: porque o coração não estava rico. O coração não estava rico, não estava um coração vitorioso, mas um coração somente voltado para o lado material. Então, não é o trabalho em si, mas pensando em como a situação que ocorre, por isso que o modo de viver de cada um, quando a pessoa trabalha com gratidão. Por exemplo, vejam os haitianos que vieram para o Brasil, os venezuelanos que vieram para o Brasil, procurar emprego, trabalho, e conseguiram trabalho, conseguiram a carteira de trabalho, a alegria deles conseguiram trabalho, não é?
aquele senhor que era juiz lá na Venezuela, como ele não era partidário daquilo que estava acontecendo na Venezuela, ele começou a ser perseguido, então ele fugiu para o Brasil. E que ele chegou em Roraima fazendo o quê? O que ele começou a fazer? Tocar musiquinha, para ganhar um dinheirinho, alguns centavos, para não passar fome. E agora ele já trabalha até no setor jurídico, ajudando pela bagagem que ele tem, pelo currículo que ele tem como juiz. Embora fosse na Venezuela, mas a base de todo parte do direito é de Roma, né? Quem trabalha com insatisfação ou irritado com algo, normalmente acaba tendo acidente de trabalho ou ferimento de alguma coisa ou de outra. Então, outra coisa, esse rompimento que você mencionou, que aconteceu com você, é projeção da sua mente porque houve um rompimento emocional seu com seu ex-esposo, ok? Então, você pode dizer, mas hoje está tudo bem, né? Hoje eu converso com ele. Não se iluda pensando dessa forma, porque às vezes a pessoa conversa, mas no fundo ainda ela não se purificou daquela mágoa, daquele ressentimento que ela guardou muito forte. E o mestre explica, o amor une. Você casou com ele porque havia amor, você se uniu a ele porque havia amor. Agora, a desarmonia é o contrário, ele queria distância. E essa desarmonia que aconteceu entre você e seu marido, criou uma distância, um rompimento, ou seja, parte dentro do seu corpo se separou, porque é a projeção da mente da separação que você teve, desejo de separar do seu marido, então houve um rompimento também. Por isso que isso reflete como que as coisas, quando nós estamos em harmonia e quando nós passamos a perdoar o outro, tudo volta à normalidade. É aquilo que está na Sutra, né? Quando Deus se revela, então manifesta-se o bem e a justiça, tudo se ajusta a cada um no seu devido lugar, desde que você passe a manifestar o amor. Para você estar sempre com Deus, presente com Deus, viver junto com Deus, é preciso estar em harmonia com tudo e com todos. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas da terra, está na revelação divina da grande harmonia. E para que isso possa acontecer, tem que se purificar, eliminar aqueles ressentimentos, aquelas coisas que acontecem, que você registrou, através da oração do perdão e através do agradecimento. Mas, no mínimo, 30, 40 vezes por dia oração do perdão, e o agradecimento, não precisa ficar parado para fazer, andando, caminhando, dirigindo, cozinhando, vai praticando, 1 hora por dia, tá bom, 1 hora por dia. Ao invés de ficar pensando em tantas abobrinhas, ficar pensando no passado triste, como muitas pessoas fazem, por que não ficar agradecendo? Aproveitar o tempo para uma coisa boa, certo? Outra pergunta? Feminino, 44 anos, casada. Gostaria de saber por que não consigo ganhar dinheiro. Tenho uma loja, mas as vendas que faço são com muito sacrifício. Tenho muitas dívidas. Como posso fazer para abrir as portas das vendas? Como posso sair dessas dívidas e fazer o dinheiro gerar na minha vida e na minha empresa? Faço leitura de sutra todos os dias para os antepassados. E perguntou-lhe, você cuida dos jazigos deles? Você visita os túmulos deles 2 a 3 vezes por ano? Lava a superfície, leva flores? Então não é somente ler a sutra em casa, porque alguns antepassados que ainda estão naquele estágio, ainda são espíritos de cor avermelhado, eles ficam onde foi enterrado, ficam lá do corpo carnal, porque o apego que ele tem ao corpo carnal é muito grande, e é um espírito muito novato, o espírito que só reencarnou 2 a 3 vezes, é que permanece nesse estágio. Tá? Então, é importante visitar os túmulos antepassados, porque esses espíritos que se encontram ainda no estágio de cor avermelhada, eles ficam em cemitérios. Agora, aqueles espíritos que já reencarnaram várias e várias vezes, que já são de cor azul ou cor branca, não ficam em cemitérios. Então, é importante que você cuide dos jazigos deles também. Outro detalhe, você falou que a loja não está indo bem.
Quando entra alguém na sua loja, um cliente, seja cliente ou não, você fala alegremente, bom dia, ou boa tarde. Se não, então comece a treinar, viu? Assim que acordar, assim que acordar, penteia o cabelo, coloca a dentura, vai na frente do espelho, sorrindo, vai treinando, tem que treinar, senão não sai espontaneamente. Tudo é treino, viu? Quando o cliente está saindo da loja, você ou terminou de comprar, você comprou ou não comprou, você agradece a pessoa? Então, cria o hábito de agradecer. Mesmo não vendendo, você agradece? Então, cria o hábito de agradecer. Isso é muito importante. A pessoa pode ir não comprar agora, mas como ela foi bem tratada, na próxima ela volta para aquela loja. Isso é muito comum acontecer. Todo mundo gosta de ser bem tratado, né? No livro A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder, eu expliquei sobre a importância da imaginação. Porque há muitas pessoas que falam, mas estou mentalizando. Mas de que forma que você está mentalizando? De uma forma muito superficial, mas estou mentalizando que a loja vai prosperar. Mas você está, como? Como que você está? Não, só estou mentalizando. Mas você não mentaliza, conforme Cristo disse, orar crendo que já recebeu. Então, imagine que a loja está repleta de clientes, todos comprando e felizes. Então, imagine essa cena e congela essa imagem. Só mentalizando, mas fica muito vago, que nem você sabe que você está mentalizando, não adianta nada. Ok? Trate com sorriso e atenção aqueles que não compram também. Uma balinha no balcão, um potinho de bala, faz diferença. Muitas pessoas falam, posso pegar uma bala? Pode. Nem não comprando nada? Pode, não custa nada. Esse atendimento por excelência, né? Por excelência. E falar com voz harmoniosa, ouvir, mesmo que a opinião dele não coincida com a sua opinião, lembre do velho chavão do comerciante. Cliente sempre tem razão. Ok? Cliente sempre tem razão. Então é importante. Outro detalhe, eu trabalhei com meu pai praticamente 15 anos junto com ele, no comércio que ele tinha. E eu lembro que era adolescente, entrou um vendedor da Matarazzo. Antigamente quase todos os produtos eram da Matarazzo. Aí ele chegou, seu Jorge, meu pai o nome dele era Tetsujiro, mas ele adotou o nome para simplificar, Jorge. Tudo bem com o senhor, e começaram a conversar. Aí o vendedor foi embora, aí meu pai falou, esse é vendedor. Você viu como é que ele foi? Como é que ele agiu? Ele chegou e não falou, como é que está precisando de alguma coisa hoje? Não. Ele foi perguntando como é que está o senhor, como é que está a família, como é que estão os seus filhos. Então foi perguntando de uma forma sorridente, se interessando pela família. E meu pai falou, eu não ia comprar nada, mas pela forma tão amável que ele se dirigiu a mim, eu tive que comprar. Então é uma coisa que você compra pelo amor que a pessoa, pela vibração que a pessoa transmite. Então, outro detalhe, convide alguns amigos para opinarem em sua loja, para eles entrarem na loja, observarem e dar opinião. Agora, você aceita a opinião. O que é que está faltando? O que precisa ser melhorado? A iluminação? Mudar a cor das paredes? A disposição dos produtos? Peçam para essas meia dúzia de amigos fazer opinião. Às vezes você criou tanto um hábito de ficar vendo sempre a mesma coisa que você não está percebendo que a aparência não está causando um bom impacto, não está sendo marketing de propaganda da sua loja. Então é importante fazer isso. Outro detalhe, você coloca preço nos produtos, quando você vai numa loja, não tem preço, o que você imagina? Tem gente que, de acordo com a cara do cliente, ele aumenta o preço ou abaixa. Então muita gente não pegou. Outro detalhe, tem pessoas que têm vergonha de perguntar o preço porque ele está com o dinheirinho contado no bolso dele. Ele não quer passar vergonha. Por isso que, tendo o preço, ele já calcula, bom, o que eu tenho dá para comprar. E acaba comprando. Outro fato, leia o Convite à Prosperidade, volume 1, e pratique tudo aquilo que eu falei. E imagine a loja repleta de clientes e agradeça, obrigado, fique agradecendo meia hora.
antes de abrir loja. Muito obrigado. E leia a suta dentro da loja também para purificar o ambiente. Próxima pergunta. Acabando o tempo. Feminino, 75 anos, viúva. Há alguns anos comecei a ter tosse e pigarro constante. Fiz exames que diagnosticou refluxo. Gostaria de uma orientação a respeito. Então, vamos lá. Alguns psicanalistas dizem que o estresse é um fator emocional diretamente associado ao refluxo. Porque quando nos encontramos em situações bastante estressantes, está aquele ensaio, né, que o médico que descobriu o estresse, ele fala que estresse, né, lembra que nós fizemos esse exercício, você estica o dedo e empurra o dedo para baixo, vai empurrando, aí fica resistindo para não baixar, para não dobrar o dedo. O que acontece? Começa a doer aqui, ou seja, você está no limite do estresse, está sobrecarregando a muito mais. Então, estresse muitas vezes não é o trabalho, mas o estado emocional. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem aquilo. Você fica se autocobrando, você fica tão perdidinho, igual um cachorro quando cai da mudança, que você fica cansado só de pensar, né, daquela agitação. Então, quando nos encontramos em situações estressantes, os níveis do ácido gástrico se elevam no nosso estômago, criando o refluxo. Eleva a quantidade de acidez, criando refluxo. Agora, uma outra explicação que foi feita pela doutora Flanders. Essa senhora é médica, psiquiatra, psicanalista, e era muito conhecida, muito famosa. Nos anos 40, ela lançou um livro sobre psicossomática, doenças psicossomáticas que ela cuidou, que ela tratou. Então, ela disse o seguinte, uma coisa interessante, que está no livro do mestre de uma outra forma. Muitas pessoas ficam com cáries no dente por causa do mau humor. O mau humor cria acidez na saliva. Por isso que, depende do estado emocional da pessoa, a saliva vira veneno, aquilo que está, na verdade, da vida volume 2 que nós estudamos. Okay? Então, é importante ter sempre um estado de harmonia. Leia o capítulo 6 do livro Saúde e Prosperidade. Então, a orientação que a reverenda ministra da Igreja Unity, senhora Stella Terman, ela orientou um senhor que era intragável. Nem o chefe dele gostavam dele. Mal-humorado, carrancudo, em casa a mesma coisa. E com aquele mau humor, sentava na mesa para jantar, almoçar, e só reclamava da comida, reclamava daquilo. Aí a senhora me falou, está tudo errado, meu amigo, mude tudo, tenha gratidão pelo que você tem, tenha gratidão pela família que você tem, pela comida que a sua esposa faz. Aí tudo isso começou a mudar, ok? Então agradeça. Se você come mal-humorado, também essa comida que você come com mau humor pode causar dor de barriga, viu? Dá umas cólicas ainda, porque aquilo que você comeu já foi se transformando numa acidez e criando um tipo de uma coisa tóxica pelo seu estado de humor. Outro fato, a tosse e pigarro está associado ao momento de irritação, nervosismo, ansiedade que você reprimiu. Então, inclusive, pigarro, o mestre fala, falando assim, ao pé da letra, pessoas que têm muito pigarro, é que ela guardou, reprimiu um desejo de cuspir na cara do outro, de tanta raiva que ela passou. Não é no sentido de cuspir mesmo, mas no sentido de jogar alguma coisa no rosto da outra pessoa, ok? Então, essa discórdia que criou essa irritação, essa ansiedade, pode ter acontecido com seu esposo. Você ficou muito nervosa, seu estado civil é viúva, né? Mas se não foi com o seu esposo, pode ser com algum amigo, algum colega, alguma outra pessoa, ou algum comércio que você foi fazer alguma compra e passou aquela irritação. Então, agradeça e faça uma oração especial para o seu esposo. Durante 21 dias que seja, evoque o nome dele, faça oração de perdão para ele, agradeça por tanto tempo que vocês viveram juntos, e em seguida leia a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. Muito
muito obrigado você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Neste momento, daremos início ao estudo e, para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então, os abraços para... pessoal, escrevam a cidade que vocês, no chat, escrevam a cidade que vocês residem, ok? Então, um abraço para Aracaju, Sergipe, Maceió, Alagoas, Vacaria, Rio Grande do Sul. Dinora disse que é importante não perder esse estudo, que as reuniões começaram na era dela, mas é importante, eu não posso perder essas aulas. Arnaldo Muranaka, lá, lembra que ele assistia às aulas aqui? Está lá no Canadá, mandou um abraço para todos aqui, ok? Está no Canadá. Tereza Cristina de Portugal, Mairink, São Paulo, Anandideua, Belém do Pará, com tacacá e tudo, né? Conhece Tacacá? Quem não conhece Belém do Pará? Tacacá. Pretor Cleomar de Goiânia e outros pretores que estão sempre presentes. Regional São Paulo 1, Regional Lapa, São Paulo, Campo Grande, pretoras Ivete Furuyama e Cida Colombo, Mirandópolis, Votuporanga, São Paulo, Arujá, São Paulo. Agora um abraço para o pretor Oscar Catarino Lopes e a esposa Maria, lá de Arujá. Uma vez eu estava lá eu ia todo mês para o Paraguai, e em uma ocasião eu estava lá com o pretor Catarino, Oscar Catarino, e ele começou a perguntar uma coisa, um assunto lá para vender, e estavam dois paraguaios e falaram em Guarani. Eles falam no espanhol e falam Guarani também, que é uma língua dos indígenas, né, do idioma Guarani. E falaram, esses brasileiros aí ficam não sei o que, e criticaram o brasileiro. Só que o pretor Oscar Catarino é paraguaio, entendeu tudo o que ele falou. E falou, vocês não podem ficar falando mal do Brasil. Eu sou paraguaio, entendi tudo. E ele respondeu tudo em Guarani. Respondeu tudo em Guarani para eles. Falei, é uma vergonha. O Brasil ajudou tanto nós e me ajudou tanto, vocês não têm direito de ficar falando mal do Brasil, né? E aí outro caso que aconteceu com ele, o pretor Oscar, ele foi no local, está um garoto, uma cadeira de rodas. Ele falou assim, batendo na perna do garoto, falou, imagem verdadeira, harmonia e perfeição. Você ama seu pai, né? Você ama seu pai. E afogou a cabeça do menino. Aí, passado um bom tempo, estava lá o rapaz, um senhor com o filho, os dois de pé, conversando, falou, você curou meu filho? Eu? Ele vivia na cadeira de rodas. Quando você falou, você ama seu pai? Ele sentiu um choque, eu também senti um choque. E ele ficou curado e deixou a cadeira de rodas, né? Então, um abraço. Ele é sogro do nosso pretor amigo Marcos Rogério Vaz Pinto, ok? E senhor Oscar Mantepá Interovité, sabe o que é isso? Como é que você está? Isso em Guarani, a única frase que eu aprendi também. Agradecimento é também uma forma para nos purificarmos, nunca esqueça disso. Às vezes a pessoa fala, não consigo nem pensar em perdoar o fulano, então agradeço, obrigado, vai amolecendo aquele coração que não quer, que é intransigente. Aprenda, porque cedo ou tarde, mesmo que você não perdoe nessa encarnação, na próxima vai ter outra oportunidade, uma outra, daqui 2, 3, 4, até você aprender a perdoar, você vai reencontrar com a pessoa para aprender a perdoar. Porque Deus é o caminho de Deus. Deus é amor. A única coisa que Deus quer, Ele não impõe nada, mas o amor é fundamental para que estabeleça no coração de todas as pessoas. É assim que nós vamos evoluir. Então, muitas pessoas falam, quando você pergunta para uma pessoa aqui, por que você nasceu? Por que você veio para a Terra? É porque tem uma missão. Uma missão. Pensa que a missão é construir prédio? Não é isso daí, não.
A missão é dentro de você, dentro do aprimoramento em você. Deixar aquele coração egoísta, de deixar de viver de uma forma muito egocêntrica, aprender a pensar nos outros, amar os outros, aprender a perdoar. Essa é a missão que nós temos, principalmente nesse sentido. Okay? E não ser uma coisa ridícula que acontecia, graças a Deus, isso já, por lei, já não existe mais, a Ku Klux Klan, nos Estados Unidos, que as pessoas vestiam-se de roupa branca, usavam aquelas máscaras, e eram contra os negros. Então, isso daí, esses tipos de pessoas são espíritos ainda muito baixos, então tem que entender. Essas pessoas falecem na próxima encarnação, se reencarnam na cor uma pele que eles eram racistas para aprender, entender e sentir, e compreender que o espírito não tem cor. Então, o fato de vir com uma cor, uma outra, faz tudo a parte de você entender, aprender também, muitas vezes, a cultura do país, e aprimorar em todos os sentidos, e também aprender a amar o próximo. Né? Quem vive reclamando, resmungando, odiando, está se poluindo com o pensamento e a palavra. E por isso que começam a gerar problema de câncer, problema de tumores, né? E outras coisas que se manifestam no corpo. Ou seja, aquele sentimento que você guarda, ressentimento que você vai guardando, você joga para o corpo, e por isso que o corpo adoece. Okay? Por isso que eis a razão, porque aquela frase de mente sã, corpo são, se a mente está sã, o corpo também vai estar são, vai estar bom. Essa frase refere-se a uma parte psicossomática. Né? Se a mente está em paz, o corpo também vai ficar em paz. Se você está com a mente harmoniosa, o corpo também vai ficar em harmonia. Essa frase é de um poeta romano do século I, um poeta chamado Juvenal. No poema dele escreveu essa frase. Então, já mostrava que naquele tempo o pessoal já sabiam que reflete no corpo todo as nossas emoções. Então, vamos lá, página 204, Verdade da Vida 34, deixar a tela. Eu vou para cá. Senão ficar com o pescoço doendo, pensar que é antepassado. Qualquer coisa, a pessoa culpa antepassado, né? Então, na página 34, 204, está lá, como curar da insônia. Um adepto das ilhas do Pacífico Sul, Micronésia, é lá aquela região da Polinésia, Micronésia, e tem uma das ilhas que era habitada pelos japoneses. Aí o senhor viajou daquela região para ir participar de uma reunião, conversar com o mestre. Ele disse, o senhor deve anular o corpo, né? Ele disse, o senhor deve anular o corpo, deve queimar o exemplo daquele senhor que fez o relato há um pouco tempo. Ele falou para uma pessoa que estava com insônia. Queimar o corpo, né? Não estou falando de queimar com fogo, mas sim queimar com o poder da palavra, da verdade. As pessoas que sofrem de insônia pensam que, por não conseguirem dormir, ficam cansadas. Mas justamente esse pensamento é o que gera o cansaço e agrava a insônia. Então as pessoas olham muito assim como o corpo sendo ele. Ah, mas faz 2 horas que eu não como, se eu não comer nada, eu vou cair. É psicológico, né? Tudo psicológico. Então, pessoas que acham que o corpo é ele. Então, queimar o corpo é pensar, eu não sou matéria, eu sou espírito eterno, indestrutível e imortal. Eu sou espírito. Né? Minha vida não é matéria, minha vida é eterna, minha vida é imortal. É esse o pensamento que nós devemos ter. Aqui um cuidado que temos com pessoas que interpretam a pé da letra e não percebeu que é uma alegoria, né? Queimar o corpo. Então, alegoria, lembra da figura de linguagem? Quem estudou português, figura de linguagem, em português, em outros países, outros idiomas também tem. Então, figura de linguagem é uma alegoria. Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas. Por que nada de costas? Porque as costas, o dorso dela é a parte mais dura da pele. Aí as piranhas não conseguem atacar. Então, ou seja, cautela. Cautela, Cristo falou em outra forma, cautela. Ele falou, sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Okay? Outra alegoria, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, a pessoa que faz
isso é uma alegoria também, uma coisa simbólica, dizendo que normalmente a pessoa que faz, ele cuida muito, faz muitas coisas para os outros, cuida para vender, e na casa dele ele não capricha tanto igual como fizesse para... Esquece que ele está fazendo, que ele tem aquilo, e em casa ele não usa. Coisa desse tipo, né? No livro A Verdade da Vida, volume 1, Vivendo em Plena Liberdade, a verdade, vivendo em plena liberdade, a verdade, aqui esqueci o número, colocar o número, acho que é 4, se não me engano, a sabedoria da vida cotidiana, e outros esses livros, todos esses livros aqui, o mestre orienta para ler várias vezes, para que leia várias vezes os livros da verdade, para que você possa registrar, ok? Para registrar bem. Então, na primeira leitura, nem sempre nós assimilamos com clareza, ou seja, você lê, aprende, mas não apreende. E tem muitas situações, é muito comum, quem já leu 10 vezes, por exemplo, um livro, quando você está lendo pela 8ª vez, você para e fala, mas eu não lembro de ter lido isso. Alguém colocou isso daqui no meu livro, né? Mas é o mesmo livro, mas parece que você... parece que é outro livro, parece que é outro volume, porque você não percebeu que estava ali aquele texto. Então, veja que dependendo do momento, determinados assuntos tocam muito mais, mexe mais com você, que tudo é o lado emocional. Então, fato ocorrido na década de 70. Uma senhora disse para o reitor, foi aqui na sede, falou, professor, eu vou mudar para o interior. Eu falei, por quê? Porque a gente ensina que Deus está no interior, então eu vou mudar para o interior. Mudar para o interior de São Paulo. Interpreta tudo a pé da letra, né? Então, esse tipo de situação, a pessoa não percebe. Ou então, ela está atenta, está igual defunto, corpo presente, mas mente ausente. E de repente não entende aquela explicação, e pega a conversa no meio do caminho. Por exemplo, eu lembro que na década de 70, 80, eu contei uma piada, eu falei, se você souber que o mundo vai acabar amanhã, o que você faria com seus investimentos? Então eu ficava olhando, aí naquele tempo existia um banco chamado Banco Novo Mundo, e eu falei, eu aplicaria no Banco Novo Mundo. Não é que houve uma pessoa que ficou procurando o Banco Novo Mundo, interpretou a pé da letra, pensando, né, esse mundo vai acabar. Pegou tudo pela conversa, se distraiu e não entendeu aquilo que eu tinha falado. Continuando com o texto. O dramaturgo e crítico Sr. Kurata também sofreu de insônia durante mais de um ano, quando, então, ele só conseguia dormir 1 ou 2 horas por dia. Aqui, antes de continuar o texto, relembrando que insônia, aquele caso muito interessante, aquele caso da mulher que ficou no hotel, cuja dona, proprietária, é uma proprietária da Seichonoye, ela acordou de manhã e justamente na parte da manhã estava na recepção essa proprietária do hotel, e a mulher com a sutra na mão, onde encontro isso? Onde encontro esse livrinho? Por quê? Então a mulher disse, a hóspede disse, faz 5 anos que eu não durmo, então quando eu me hospedo em algum hotel, eu fico procurando nas gavetas alguma coisa para ler, porque eu não consigo dormir. Mas eu encontrei esse livrinho, meia hora depois eu dormi. E ela fala assim, em todos os aposentos eu coloco a sutra sagrada, essa daqui é a sutra sagrada da Seichonoye. Aí mostra o seguinte, não é questão de fé, é questão de despertar para a verdade. Ela não conhecia o livro, a Seichono, não conhecia a Sutra Sagrada. Foi lendo a verdade, foi tocando, ela se libertou de um problema, e quando menos espera, ela dormiu, que fazia 5 anos que não dormia. Lá no Havaí, o professor Haru Shibuya, o saudoso professor Haru Shibuya, que foi presidente doutrinário da América Latina, que ficou conosco há alguns anos, ele disse que uma senhora foi falar com ele, e fazia mais de 10 anos que não dormia, mais de 10 anos, ou até mais, não sei exatamente quanto tempo, mais de 10 anos era certeza. Aí ele pegou um livro e falou, olha, lê esse livro, que esse livro dá um sono. Olha o poder da palavra. A mulher nem abriu o livro,
Chegou em casa com sono, se atirou na cama e ficou dormindo. Dia seguinte não acordou, e como não acordou, as filhas chamaram o médico. O médico foi lá, olhou, pôs o espelho assim e falou: deixa dormir, que faz mais de 10 anos que eu não dorme. O segundo dia, terceiro dia, também não acordou. Aí no quarto dia ela acordou. Acordou com o rosto bem rejuvenescido. Então, veja como era a pessoa que vive um estresse, e só o poder da palavra, porque ela não abriu o livro. Ela acreditou, esse livro dá um sono. E ela acreditou e dormiu. Mas a vibração da palavra no livro fez com que ela sentisse isso também. Dependendo do livro, conforme eu disse, dependendo do conteúdo do livro, ele traz vibrações, né? Esse livro Ilumina Seu Caminho, 3 pessoas me falaram que duas pelo menos foram de chuvas, de água que caiu sobre o livro não molhou. Uma dessas pessoas é minha nora. Minha nora que comentou. Meu filho saíram, e aí meu filho esqueceu de fechar o vitrô, a janela, que é a porta, né, para a sacada, e a chuva molhou toda a mesinha que estava do lado, e a única coisa que não molhou, que não ficou molhado, foi o livro, as palavras. Mas isso não é nada, porque comparando com aquele relato que aconteceu com um soldado do Japão, japonês na Segunda Guerra, que ele ficou, né, com a suta aqui no bolso e ficou só com o pescoço para fora d'água quando o navio dele foi afundado. E depois de horas e horas, a suta estava inteira, e mostra realmente a verdade, é matéria, né? É o papel, mas tem a vibração da verdade, a verdade, ok? Então, continuando. Além disso, sofria de tuberculose e neurastenia. Ele tentou diversos tratamentos, mas nenhum surtiu efeito, concluindo que não adiantava debater-se, passou a encarar a situação com a mente serena. Aqui sobre essa insônia também, no livro Oração Tem Força, Oração Tem Poder, eu menciono a explicação do Émile Coué. Émile Coué, ele fala assim: a imaginação é mais forte do que a vontade. A imaginação é mais forte que a vontade. E no livro Convite à Prosperidade, volume 2, o mestre cita esse caso. Então você não está conseguindo dormir, está querendo dormir. Aí o tempo está passando, Você olha para o relógio e fala: meia-noite, eu preciso acordar amanhã cedo, de 1 hora, 2 horas, você não consegue dormir. E você pensando: não consigo dormir, você tenta, vira do lado, vira do outro, e não dorme, não consegue dormir. Porque você fica imaginando. Você está imaginando: eu não consigo dormir, que raios, que eu não consigo dormir. Então, a imaginação é mais forte do que a vontade. Outro exemplo que ele cita é de você andar sobre uma corda, a corda no chão, você vai conseguir andar 5 metros pisando na corda. Mas se essa corda estiver suspensa, e você tiver que andar na corda que está aos 2 metros do solo, você está andando, mas vem aquele pensamento: ai meu Deus, acho que eu vou cair. Você começa a imaginar e acaba caindo mesmo. Então, são detalhes que a imaginação tem muito mais força, por isso que o verbo imaginar, não simplesmente mentalizar, mas imaginar claramente aquele sonho concretizado. Ou seja, Cristo sabia muito bem disso. Ele disse: orar crendo que você já conseguiu o que você deseja. Mas para você acreditar naquilo que você deseja, deixa um cenário, toda uma descrição. Lembra na escola que nós tínhamos que fazer uma descrição? A professora dava um tema, nós tínhamos que fazer uma redação descrevendo o que nós estamos vendo. Então, exatamente, descrever claramente todos os detalhes daquilo que você deseja, para ficar bem fortemente gravado no subconsciente, na sua mente. Até para emagrecer, viu? Até emagrecer. Isso daí, sei que as mulheres vão gostar do que eu estou falando. Normalmente, as pessoas usam a mente de forma contrária. Isso engorda, né? Aquilo que a pretora Jandeira de Castro comentou, quando naquele tempo era fita cassete, eu gravei o CD, a fita cassete Poder da Oração.
Aí ela falou, a sua palestra, a sua fita cassete Poder da Oração, com ela emagreci 8 quilos. Então, o que a gente pensa? Será que ela comeu? Não, não foi isso. Né? Mas ela aprendeu a usar a mente de forma correta. Antes ela disse o seguinte, antes eu pensava, isso daqui engorda, e acabava engordando. Mas ela pensou o contrário, isso não engorda, e passou a comer de tudo e emagreceu 8 quilos, usando a mente, usando a força da palavra. É isso que nós temos que aprender a usar, a força da palavra. Por isso, ao acordar, ao invés de ficar naquela expectativa, será que vai ser bom hoje, não vai ser? Não fica pensando, será? Afirme, somente coisas boas virão, porque eu sou filho de Deus e eu mereço que somente coisas boas venham. Pense, afirme 10 vezes, somente coisas boas virão, somente coisas boas virão. Se teve um pesadelo, né, e sonhou que seu time perdeu, tira o pesadelo e afirme, somente coisas boas virão, somente coisas boas virão, somente coisas boas virão. Experimente, vocês que estão dirigindo, vão para o local, falem, mas ali nunca tem lugar para estacionar. Não pense, já estão saindo negativo, com pensamento negativo. Pense, eu vou chegar lá e vou encontrar lugar, vai aparecer lugar. Repita isso várias vezes, até você sentir que eu vou encontrar lugar. Quando você está chegando, alguém está saindo, estaciona bem no local que você quer. São detalhes que usar o poder da palavra, não paga imposto, não faz mal para ninguém, não é verdade? Então, continuando. Aí, a atitude do dramaturgo Kurata foi de não se preocupar e manter a mente serena. Manter a mente serena. Em outras palavras, normas fundamentais praticantes da Seichonen. Conservar sempre o sentimento natural. Mantenha a mente serena. Mantenha a mente serena. A inquietação, medo, a ansiedade é que começam a gerar uma série de problemas, como cada tendinite, outras coisas mais. Então, manter a mente serena, confiando em Deus, e confiando na sua vida também. Para reforçar a explicação, recapitular a Verdade da Vida, volume 7. Não vai dar tempo, é muito longo. É muito longo. Então, marque página, volume 7, página 121, edição 1. Mas só para não deixar com água na boca, vai, rapidamente. O título é Não seja escravo das preocupações. Não seja escravo das preocupações. Quem tem o livro, então rapidamente ele diz, não será exagero dizer que 80% da energia de toda a humanidade, 80% das riquezas do mundo, todos são desperdiçados com preocupações e temores, medos desnecessários. A angústia da maioria das pessoas é provocada pelo medo, pelo temor doentio do futuro. Então, medo faz com que você perca aquela tranquilidade, faz com que você fique tremendo, o medo faz com que você perca aquela autoconfiança. O medo é um dos piores fatores prejudiciais para o ser humano, é o medo. Mesmo que se tratando de doença, na maioria das vezes, a causa do aumento da dor, bem como o agravamento da moléstia, é mais psicológica do que propriamente física. Será que vou piorar? Será que vou morrer? Esse tipo de temor é que faz a doença se agravar. Então, só para explicar essa página aí, lembra daquele senhor pastor que ele engoliu a ponte, dentadura, com 60 dores estomacais, lembra? Isso é fato real. E ele, não, eu engoli e foi para o hospital e falou, não, eu engoli, está doendo, está uma dor, uma cólica terrível. E o médico falou, não passa aqui na garganta, não tem como passar. Mas a ponte passa assim, está doendo. E começou a sentir cólicas e dores. Essa dor sumiu quando a esposa telefonou para ele e disse o seguinte, encontrei a sua dentadura, estava embaixo da cama. Aí sumiu na hora, né? Então ele ficou imaginando, tudo é psicológico, medo de que aconteceu, imaginando, por isso que a imaginação, veja, imaginar, como é forte a imaginação, não é verdade? Então, aprender a imaginar somente coisas boas virão, manter a tranquilidade, que no momento que você está muito ansiosa, muito elétrico, você está procurando deixar a chave, onde deixei a chave está na sua mão, né? Onde deixei o celular, está na sua frente e você não vê. Vê, mas não enxerga. Tudo é que faz com que você perca a tranquilidade de sentir, de ver, e os 5 sentidos não trabalham direito, porque a ansiedade fica
tumultuando tudo dentro da nossa mente, ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. Quero convidar você a participar de um seminário para jovens nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Em especial, nós estamos retornando seminários para jovens depois de um bom tempo devido à pandemia. E este é o primeiro seminário que estamos promovendo depois de um bom tempo. Então vai ser muito bacana esse reencontro de milhares de jovens nas academias da Seichonoye espalhadas por todo o Brasil. E, em especial, a temática é gratidão aos pais. A Seichonoye trata esse tema de uma forma muito séria e vem resolvendo a vida de milhares de jovens que participam desse seminário. A gratidão aos pais é a base para o nosso sucesso. E nesse processo de reconciliação, de gratidão, muitas vezes nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de um amigo, nós precisamos de um preletor, de um bom livro, de um bom conselho, de práticas espirituais, palavras da verdade. E é isso que você vai encontrar participando de um seminário de gratidão aos pais em uma das academias da Seichonoye. Então se programe, participe deste seminário de gratidão aos pais, se dê de presente esta oportunidade maravilhosa. Para se inscrever é muito fácil, é só acessar esse link que está aparecendo na sua tela, escolher em qual academia você quer participar, qual é a melhor data para você e faça a sua inscrição hoje mesmo. Ter a capacidade de renascer é ter coragem, é ter encantamento por si e pela vida que habita tudo e todos. É ter uma certeza inexplicável de que é possível germinar e crescer de novo, não importa o que tenha se apresentado em sua vida até agora. É ter fé na sua hereditariedade divina e ter paz para seguir com brilho nos olhos e amor no coração. Renascer é entregar plena e completamente sua vida a Deus, com a certeza de que somente existe o bem. Renascer é firmar os pés na imagem verdadeira através da oração e da transformação que ela é capaz de fazer. Por fim, renascer é deixar a vida fluir. Venha viver momentos inesquecíveis e renovadores no último seminário de treinamento espiritual do ano de 2022, Seminário do Renascimento, dias 13 e 4 de dezembro, nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye de Santa Fé, na Bahia, e Santa Tecla, no Rio Grande do Sul, e na Academia da Amazônia de Treinamento Espiritual da Seichonoye. Nos dias 10 e 11 de dezembro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, em São Paulo. Para maiores informações e inscrições, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Muito obrigado!